Olá pessoal, estamos aqui para uma breve introdução à Carta de São Tiago. Mas antes de qualquer coisa, vamos juntos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, esse vídeo para algumas pessoas é um vídeo chato, porque nós vamos falar da introdução ao livro da Bíblia, mas ele é muito importante, primeiro, porque tira algumas dúvidas que nós temos. Segundo, porque aquece o nosso coração para o que vem pela frente. Já aviso para você que a partir de segunda-feira vai começar a ser lançado aqui no canal os vídeos mais curtos, cerca de 5 minutos, onde eu leio, comento, explico e rezo com você. Então você não pode perder, hein? Até aproveita e manda para outras pessoas esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre a Bíblia. Mas vamos lá. A primeira pergunta que nós fazemos quando vamos ler um livro da Bíblia é perguntar quem escreveu esse livro. Se você for lá para o Novo Testamento, tem vários Tiagos. Quem foi esse tal de Tiago que escreveu essa carta? Então, vamos fazer um pouquinho por eliminação, né? Nós temos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 19, que entre um dos apóstolos, que era o filho de Zebedeu, tinha o nome de Tiago. Outro, apresentado lá em Lucas, capítulo 6, versículo 15, que era o Tiago, filho de Alfeu. O primeiro, que foi aquele filho de Zebedeu, ele foi morto aos 44 anos depois de Cristo, né? E o segundo, ninguém praticamente sabe nada dele. Então, provavelmente, não era nenhum desses dois Tiagos. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, tem um tal de um Tiago de Jerusalém, que é o irmão do Senhor. É assim que São Paulo coloca no versículo 19 de Gálatas 1. Ele, então, era parente de Jesus de alguma forma, foi testemunha da ressurreição, segundo 1 Coríntios 15, 7. E alguns vão dizer que ele foi martirizado em 62 depois de Cristo, né? Inclusive foi apedrejado, espancado e até lançado do alto do templo. Então, muitas pessoas ainda hoje acham que foi esse Tiago, irmão do Senhor, que escreveu, tá bom? Porém, também existem outros estudiosos que vão dizer assim, olha, provavelmente era uma pessoa que admirava Tiago, tipo um discípulo dele. Admirava, pegou o nome dele para dar uma certa autenticidade à carta. Era muito natural isso acontecer naquele tempo. Você dava um nome de alguém conhecido, importante, dentro daquela comunidade, para que o escrito ganhasse uma conotação diferente, ele ganhasse uma visão diferente, por exemplo. Partindo desse pressuposto, alguns vão dizer que provavelmente não era Tiago apóstolo, nem Tiago irmão do Senhor, porque nós vemos, na forma como essa carta é escrita, que ela nos parece ter sido escrita mais perto do ano 100, e os outros Tiagos já tinham morrido. Tudo bem? Outra coisa, qual é a data, né? Como eu disse a você, provavelmente foi entre o ano 80 e 100 depois de Cristo, e alguns vão dizer até que essa carta pode ser escrita no final, já no início do primeiro século, né? Ali no segundo século. Mas a gente não vai discutir muito sobre isso. Mas a grande pergunta que nós precisamos trabalhar agora é para quem essa carta foi escrita. Quando nós meditávamos Gálatas aqui no canal, nós refletimos que aquela carta foi escrita para uma comunidade que morava na região chamada Galácia, não foi isso? Por isso que o nome era Gálatas. E para quem foi que essa carta foi então escrita? No versículo 1, capítulo 1 da carta de Tiago, vai dizer que foi escrito para as 12 tribos dispersas pelo mundo. Então, a visão que se tinha das 12 tribos era todo o povo de Deus. Então a gente pode dizer que essa carta, na verdade, mesmo que ela pudesse ser dirigida a um povo específico que estava disperso, né? Após a destruição do Templo de Jerusalém, os judeus foram para o que a gente chama de diáspora, foram para as margens, foram para locais mais escondidos, se dispersaram. Mas ao mesmo tempo, a gente pensando nos 12, muitos vão apontar que as 12 tribos representam todo o povo de Deus, né? Então, por isso que era uma carta católica, né? A gente diz que a carta de Tiago é uma carta católica. Em que sentido? Ela é universal. Ela vale para todas as igrejas, não é? Você vai perceber que muitos temas dessa carta
valem para todos nós ainda hoje, em pleno 2021. Né? Segundo alguns, foi escrita para um povo pobre, que são tentados pelo conforto dos ricos, pessoas humildes que se acham vulneráveis diante de tal poder. Sendo um povo pobre, acabavam invejando quem tem fortuna, poder e honrarias. Atenção! Você vai perceber junto comigo que a carta de Tiago tem muitas broncas a essa distinção entre rico e pobre. Então, a gente vai perceber essa questão de dar um lugar melhor a quem é rico, ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa só porque ela tem uma melhor condição financeira. A carta de Tiago vai pegar muito no pé diante destas realidades. Então, é uma carta que vai tocar nesses assuntos, sem medo, sem medir palavras, usando palavras mais pesadas, porque é esta a grande dinâmica que é apontada diante desta carta. Ela sim se torna extremamente atual para todos nós. Já que eu estava falando sobre isso, nada melhor do que falarmos sobre temas e características. São 108 versículos, sendo mais de 50 deles de ordem, então é uma carta bem pesadinha. Ela é uma carta que contém exortações morais, né? Seria mais uma espécie de incentivo às igrejas, é uma espécie de homilia, é bem curtinha. Nós temos 3 partes, né, dentro da carta. A primeira parte, que é dentro do capítulo 1 especialmente, vai se falar sobre provação e perseverança. Então você que está assistindo, nós vamos falar muito sobre a provação, muito sobre a não desistência, sobre a perseverança. No segundo momento, nós vamos falar muito sobre a vida cristã como prática da palavra e como lugar de perseverança. Ou seja, nós vamos falar que não adianta apenas ter fé se você não pratica. Então vamos tocar em assuntos aqui demais de vida dupla, pessoas que usam máscaras, enfim. Por fim, já na terceira parte, que começa ali no capítulo 4 e vai até o 5, é falar sobre a providência de Deus. O foco vai ser muito aí, né? Essa carta parece muito com o Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, que inclusive veio o vídeo aqui no canal, no domingo, Todos os Santos, sobre esse assunto, que foi lá domingo passado, no sábado passado. Mas, ainda finalizando um pouquinho sobre a questão dos temas, né, eu queria poder falar para vocês aqui sobre essas temáticas. Olha, essa carta fala muito sobre provação e esperança, alegria, vida em comunidade, vida cotidiana, vai falar sobre a questão da língua, de não falarmos demais, sobre a sabedoria, sobre os prazeres mundanos, sobre a humildade, sobre o julgamento e salvação. Então, essa carta trabalha temas que são extremamente importantes para a nossa vida cristã. E aí? Você que assistiu essa rápida introdução que dei aqui, é uma breve introdução, né? A carta de Tiago, quero saber de você. E aí? Ficou interessado no que vem pela frente com essa carta? Ficou empolgado? Porque eu já estou. Segunda-feira, vamos começar do capítulo 1, versículo 1, começando a aprofundar o nosso olhar para esta carta magnífica. Pegue sua Bíblia, não perca tempo. Vamos juntos abrir o nosso coração para amar ainda mais a palavra. Que Deus te abençoe e até segunda-feira, hein?